Para começar, é importante que os torcedores saibam que a fórmula de disputa da Copa do Brasil de 2008 é diferente da atual. Na ocasião, a competição só tinha 2 fases antes de chegar às oitavas de final. Nessas 2 qualificatórias, a equipe visitante poderia eliminar o jogo de volta se vencesse os mandantes por uma vantagem de 2 ou mais gols na partida. Primeira fase, a estreia do Leão foi no Maranhão com um gramado castigado e o estádio Frei Epifânio lotado. O Sport não saiu do empate 2-2 com a equipe do Imperatriz. Mesmo com 4 gols, a partida foi tecnicamente fraca, e deixou uma preocupação na torcida rubro-negra. Os gols do jogo foram marcados por Durval aos 16 minutos, Fabinho Paulista aos 17, Carlinhos Bala aos 29, e Valdaniza aos 41. A partida de volta contou com um avassalador desempenho do rubro-negro na Ilha do Retiro, que seria a marca registrada da equipe no campeonato, com gols de Luizinho Neto, Romerito, Igor e Reginaldo. O Leão emplacou um 4-1 no Imperatriz e garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O gol de honra dos visitantes foi marcado por Fabinho Paulista. Segunda fase, agora o Leão teria pela frente um adversário mais cascudo que jogava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e era recheado de atletas experientes. O Brasiliense contava na época com o vice-campeão do mundo com a seleção brasileira em 1998 Júnior Baiano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2003 Dimba, além de Jobson, que no mesmo ano seria vendido ao Botafogo e seria um dos grandes destaques da equipe no Brasileirão, e Iranildo, campeão brasileiro em 1995 pelo Flamengo e convocado para a seleção no ano posterior. A partida difícil se cumpriu dentro de campo e o Brasiliense abriu o placar no primeiro minuto de jogo com gol do lateral direito Patrick. O Leão, no entanto, foi valente e conseguiu a virada com gols de Dutra e Romerito de cabeça. O jogo de volta novamente foi avassalador para o Sport, que marcou com Carlinhos Bala, Igor, Roger e Enilton, que ao comemorar foi pular a placa e caiu pela segunda vez em menos de uma semana. Iranildo descontou para os visitantes. Oitavas de final. Desta vez o Leão jogaria com a primeira equipe da Série A do Brasileiro. O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo estava embalado e era finalista do Campeonato Paulista e considerado por muitos como o melhor time do Brasil naquele momento. Conduzidos por Valdívia, Diego Souza e Alex Mineiro, o Verdão entrou com pompa de favorito no Palestra Itália, mas não conseguiu traduzir em gols e a partida terminou empatada em 0-0. De volta para Bombonilha, como ficou conhecido o estádio do Leão em menção à La Bombonera, estádio do Boca Juniors. Nada mudou para o Sport. Pela terceira vez consecutiva, os pernambucanos emplacaram um 4-1 e garantiram a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Esta partida ficou marcada pela fantástica atuação de Romerito. O meia leonino marcou um hat-trick ainda no primeiro tempo e agitou os torcedores que lotavam a Ilha do Retiro. Os 3 gols geraram uma revolta no goleiro Marcos, que saiu de campo culpando erros individuais pela derrota. O outro gol marcado pelo Leão foi uma bomba chutada por Dutra no canto esquerdo do arqueiro alviverde. O gol dos comandados de Luxemburgo foi marcado pelo atacante Alex Mineiro. Quartas de final, eis aqui a primeira mudança no esquema de jogo proposto para o início da partida por Nelsinho Batista. De olho no perigo que os centroavantes Nilmar e Fernandão poderiam gerar na defesa pernambucana, o treinador rubro-negro optou pelo trio de zaga Durval, Igor e César. Os 3 zagueiros não foram mal, mas em uma investida pela ponta direita Alex entrou livre pelo centro, deu uma tapa para deslocar Magrão e saiu para comemorar o 1-0. Após a primeira derrota na competição, a suspensão por acúmulos de cartões amarelos de Romerito e dificuldade que o Inter iria impor, Nelsinho Batista não titubeou e escalou um 4-3-3 com Bala, Enilton e Leandro Machado na frente. O esquema surtiu efeito e logo aos 3 minutos da primeira etapa Luizinho Neto acertou bela cobrança de escanteio e Leandro Machado desviou para dentro do gol. O Internacional, no entanto, se manteve valente e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com Sidney. Para a segunda etapa, o treinador do Sport foi novamente importante quando sacou Enilton, que não vinha bem na partida, e acionou Roger. O atacante foi o responsável pelo segundo gol do Leão e a possibilidade de classificação à semifinal aflorou entre os torcedores leoninos. Precisando de mais um gol, o Leão foi para cima, mas o excesso de vontade acabou levando Luciano Henrique a ser expulso e complicar ainda mais a vida dos pernambucanos. Aos 33 do segundo tempo, no entanto, aconteceu algo que nem o mais otimista dos torcedores iria imaginar. Um golaço de falta de Durval. A bomba da intermediária sacudiu as arquibancadas da Ilha do Retiro e decretou o 3-1, placar necessário para garantir a vaga na semifinal do torneio. Semifinal. O fato mais interessante desse qualificatório foi a mudança no mando de campo. Dessa vez o Sport começaria jogando em casa na Ilha do Retiro. O Leão amassou o Vasco e fez 2-0 com gols de Durval e Daniel Paulista. O placar só não foi maior porque a trave impediu algumas investidas. Enilton e Leandro Machado perderam alguns gols e o goleiro Thiago salvou os cariocas em algumas oportunidades. Em São Januário, no jogo da volta, o Sport entrou novamente com os 3 zagueiros e teve as melhores oportunidades para abrir o placar na primeira etapa.
No entanto, como já diz o ditado, quem não faz leva, assim Leandro Amaral e Edmundo, com requintes de crueldade, em um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo e após falha de Magrão, levaram o jogo aos pênaltis. O animal, como era conhecido Edmundo, também foi o responsável por executar a primeira cobrança da disputa. Ele, no entanto, isolou o pênalti e deixou o Sport com a vantagem. Os acertos foram se alternando até chegar ao terceiro batedor do Leão, que, para surpresas de vários torcedores, foi o goleiro Magrão, que pegou a bola e indicou que seria ele o cobrador. Com direito a tensão e suspiro de alívio, o arqueiro bateu no alto e a bola ainda beijou o travessão antes de cair dentro da meta vascaína. Depois disso, os acertos voltaram a se alternar e Carlinhos Bala garantiu o Leão na segunda final da Copa do Brasil de sua história. O desfecho, no entanto, viria a ser diferente da derrota em 1989 para o Grêmio. A final chegou e o adversário da grande decisão da Copa do Brasil era o Corinthians, e uma polêmica pairava ao ar da Ilha do Retiro. Romerito, artilheiro da competição e melhor jogador do Sport, estava fora da final. O empréstimo do meia ao Sport expiraria 11 dias antes do jogo decisivo e o Goiás não queria liberar o jogador. O que o clube pernambucano e o atleta diziam é que um acordo verbal já tinha sido fechado para uma prorrogação de exatos 11 dias caso o Leão chegasse na final da competição. Sem Romerito, o Sport desembarcou em São Paulo com sangue nos olhos, esperando fazer a melhor atuação fora de casa do clube na competição. Esse desempenho, no entanto, não veio e o Leão levou 2 gols no primeiro tempo. Bentinho e Herrera foram os autores. O segundo gol, no entanto, foi muito questionado pelos atletas e pela diretoria rubro-negra, que acusava que o meia Luciano Henrique havia sofrido falta de Carlos Alberto no lance que gerou o gol corintiano. A segunda etapa veio e Nelsinho Batista decidiu tirar Luciano e acionar Roger na equipe. Com isso, Fábio Gomes saiu da ponta esquerda e formou um trio de volantes com Daniel Paulista e Sandro Goiano, com Carlinhos Bala, Roger e Leandro Machado na frente. Essa substituição tirou o Sport de um 4-2-3-1 e deixou a equipe no ofensivo 4-3-3, que consagrou o Leão na competição. A melhora dos pernambucanos não veio atrelada a gols, muito pelo contrário, quem marcou foi a Costa em um contra-ataque bem executado pelos paulistas. O placar de 3-0 era muito difícil de ser revertido, mas uma curiosidade estava prestes a acontecer. Nelsinho sacou Leandro e alçou Enilton a campo. De bico, o criticado atacante foi o autor do gol de desconto do Sport. Após bela assistência de Carlinhos Bala, o atacante pernambucano saiu de campo dizendo que aquele teria sido o gol do título. Eis que chegou o dia 11 de junho de 2008, o dia da grande final da Copa do Brasil. Nelsinho Batista mais uma vez surpreendeu a todos e sacou Luizinho Neto. O lateral direito era um dos principais jogadores do Sport no ano e responsável pela bola parada, outra marca registrada do Leão na competição. Luizinho, no entanto, tinha sido muito mal no Morumbi e todos os gols foram gerados do lado dele. Para o lugar do experiente lateral, o jovem Diogo, então com 24 anos, foi escolhido no meio de campo. Outra novidade, Cássio, revelado nas categorias de base do clube, então com 21 anos, foi escolhido para a vaga que teoricamente seria de Romerito no meio de campo. Cássio, no entanto, não começou bem a partida e foi sacado ainda aos 25 do primeiro tempo para a entrada de Enilton. A mexida de Nelsinho fez efeito e em belo passe de Luciano Henrique, Carlinhos Bala bateu no canto inferior direito de Felipe e abriu o placar para o rubro-negro aos 34 minutos do primeiro tempo. 2 minutos depois, Luciano Henrique finalizou de fora da área e o iluminado Enilton tentou uma casquinha de cabeça que confundiu e atrapalhou o goleiro corintiano, que aceitou o segundo gol do Sport. A partida ainda reservaria ótimas defesas e interceptações do goleiro Magrão, e as expulsões de Wellington Saci e William sacramentaram o título do Sport.